Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Hoje, recebendo novamente meu querido amigo Rogério Cunha, juiz, e a gente vai conversar sobre a carreira. Se você não assistiu a entrevista sobre a trajetória de estudo dele, você está perdendo. Então, depois desse vídeo aqui, vá lá e corre e assiste a entrevista dele para você conhecer como é que foi a trajetória de estudo. Hoje a gente vai falar sobre a carreira, como é ser juiz de direito, o que é ser, quais são, o que que é, né? Como é que é no dia a dia, para você mergulhar dentro dessa carreira e ver se de repente não é o teu sonho aí ser juiz de direito. Rogério, meu querido, mais uma vez, cara, obrigado. A gente estava aqui falando um pouquinho antes. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui novamente. Obrigado demais por essa parceria que já dura alguns anos aqui com ênfase. Cara, você é nota mil aqui e honrado te receber novamente. Cara, o prazer é meu, João. Tu é um grande amigo de anos, né? Eu dou aula no ênfase, acho que desde 2018, por aí, bastante tempo, quase 10 anos, né? E é um pessoal que eu gosto muito, assim, né? Eu gosto muito da equipe, eu tenho amizade com todos os professores que eu já dei aula presencialmente em algum evento, até alguns que não dão mais aula no ênfase, mas ainda mantêm amizade. Eu gosto muito do jeito que o pessoal trata os professores ali, a equipe, a Legal. Tamires, a Suzane, o Cadu. Então, assim, eu me sinto muito em casa no ênfase, né? Me Muito sinto bom. em casa quando eu vou aí, eventualmente, gravar uma aula presencial, me sinto em casa quando eu estou gravando uma aula para o ênfase com todo o apoio. E o João, tu é um cara fenomenal, né, cara? Tu é um cara Ah, que eu tenho uma grande admiração. Então, para mim, o prazer é simultâneo, né? O prazer é mútuo de estar aqui podendo conversar contigo por um pouco mais de tempo. A gente se fala bastante, mas a gente sempre fala naquela correria na do dia a correria ali dia, do dia. É, exatamente, é. tendo várias coisas para resolver. É, muito bom, muito bom. Cara, vamos lá. O que é ser juiz de direito? A nossa ideia é conhecer a carreira, é falar sobre a carreira, né? Então, vou fazer aqui um conjunto de perguntas só para botar a bola em jogo para você falar com a gente. Quando a gente está na faculdade, quando o pessoal entra na faculdade, das carreiras jurídicas, a magistratura é a que primeiro chama atenção, até pelo nível de conhecimento. Todo mundo sabe o que é um juiz, né? Assim, conhecer o Ministério Público, conhecer uma defensoria pública ou uma procuradoria, normalmente leva um pouco mais de tempo. Só que, mesmo a pessoa tendo uma noção do que é ser juiz, até por causa da exposição que se tem na mídia natural desde sempre, né? Não só hoje, mas desde sempre, mas as pessoas conhecem muito pouco do que é ser um juiz de direito, ou um juiz federal, ou um juiz do trabalho, um juiz eleitoral. Existe concurso para juiz eleitoral? As pessoas às vezes nem sabem muito bem o que, que é isso, né? É, então, fala pra gente o que, que é, onde é que está situado o juiz de direito dentro desse universo de magistratura, e aí a gente vai batendo papo sobre isso. João, eu acho essa dúvida das pessoas, essas dúvidas, né, elas são naturais. E eu digo por quê? Tem carreiras que são peculiares de cada país, né? A existência, o nome, a forma como ela desempenha. Então, por exemplo, um defensor público é completamente diferente no Brasil do que nos Estados Unidos, do que no Paraguai, do que no país africano, do que na China. Uhum, Um procurador federal, né, um membro da AGU, é completamente diferente em cada país. Né? Tem uhum, país que contrata advogado como quem contrata advogado particular. Agora, a função de juiz, ela não só é a mesma em todos os países, como ela é a mesma no decorrer da história. Enquanto tínhamos lá três pessoas, três pessoas no mundo, vivendo num grupo, e duas se desentendem, e elas chamam um terceiro para resolver esse problema, dizer quem tem razão, tu tem essa figura do juiz. Então, ela é presente na história, em toda a história da humanidade. Então, por isso que as pessoas têm essa facilidade de entender. A gente que eu viajo para vários países, em qualquer lugar que eu vou, só uma pergunta que eu faço de que eu sou juiz, a pessoa entende. A pessoa entende o que faz. Né? Agora, se, por exemplo, quando eu era oficial de Justiça Federal, as pessoas no Brasil já tinham dificuldade de entender que eu era oficial de Justiça Federal da Justiça Militar Federal.
Olha Como assim? só, Tem duas justiças militares, as pessoas sabem que nem existem. Né? Então, esse é uma curiosidade, uma curiosidade válida por esse motivo. A figura do juiz de direito, agora, as peculiaridades dos cargos, essas sim são peculiaridades de cada país. Então, por exemplo, países como na América Latina, no máximo vai ter a diferença entre juiz e juiz federal. Né? Não vai ter juiz estadual e juiz federal. Países como o Paraguai, é só juiz. Não tem essa diferença. No Brasil, nós temos de entender uma coisa. A jurisdição é una. Então, todo mundo é juiz. Né? O ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o juiz substituto que assumiu hoje, ambos são juízes, na essência da carreira da magistratura. Só que eu não posso ter um juiz que julgue todas as causas de todas as pessoas de todo o território nacional. E para justamente eu não poder ter isso, que ia ser o caos, porque ninguém ia saber se está sendo processado ou não, onde está sendo processado, a justiça se divide em ramos. E aí nós temos a primeira divisão da justiça, é justiça comum e justiça especializada. Eu vou pegar alguns ramos do direito e vou separar. Vou dizer, olha, alguns juízes vão julgar somente essa matéria. E são as justiças especializadas, que eu tenho a Justiça Militar da União, eu tenho a Justiça do Trabalho, tenho a Justiça Eleitoral. Bom, e aí tira isso, eu tenho que dividir. O que sobrou, que são as causas comuns, eu tenho de dividir de novo, porque eu tenho duas ordens jurídicas no Brasil. Três ordens, uma ordem jurídica da União Federal, uma ordem jurídica estadual, uma ordem jurídica municipal. No Brasil, é um pouco confuso isso do ponto de vista da jurisdição, e eu já conversei com vários colegas que exercem a jurisdição em outros países, por exemplo, colegas mexicanos, eles não conseguem entender muito bem por que o Brasil tem uma justiça federal. Eles têm dificuldade de entender. Porque no México e na Argentina fica bem clara a lógica da justiça estadual e da justiça federal. Então, os estados têm seus próprios códigos de processo civil. No México, os estados têm seu código civil, os estados têm sua constituição. Eu falava com um juiz mexicano sobre controle de constitucionalidade, né, e eu falava com isso em 2017, no Paraguai, numa palestra que eu fui dar lá, e ele não entendia como é que eu, como juiz estadual, fazia controle de constitucionalidade com base na Constituição Federal. Ele dizia, não, mas tu tem que fazer com base na Constituição do Estado. Né? Porque para isso tem uma Justiça Federal que vai aplicar o controle de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo Federal à luz da Constituição Federal. Então, no Brasil é muito difícil isso, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Todos os códigos são federais, as principais normas são emanadas do Poder Legislativo Federal, mas valem indistintamente para as três esferas. Mas o que a gente pode dizer? O que diferencia o juiz do trabalho, o juiz federal da Justiça Militar, o juiz eleitoral, eles julgam somente aquelas matérias, matéria militar, matéria trabalhista e matéria eleitoral. O juiz de direito, ele é o juiz da justiça comum dos estados. E o juiz federal é o juiz da justiça comum da União. Então, é isso que muda. Né? A única diferença básica é que a justiça dos estados ela é residual. Tudo aquilo que não é competência de uma especializada, não é competência da Justiça Federal comum, é da Justiça Estadual. Então, a competência das justiças especializadas da Justiça Federal é limitada. A competência da Justiça Estadual ela é ilimitada. Uhum. Surgiu um novo ramo do direito, hoje, por exemplo, as questões envolvendo inteligência artificial. Né? Enquanto não tem nenhuma regra, não envolve uma autarquia federal ou a União, todos os problemas envolvendo inteligência artificial vão ser julgados pela Justiça Estadual. O que há 30 anos atrás nem se pensava nisso. Perfeito. Então, o que faz o juiz de direito? Ele é o juiz das causas comuns, das pessoas comuns, das empresas comuns, né? Que não tem nenhuma especialização na matéria, grosso modo. Como é o caso do eleitoral, como é o caso do trabalhista. Né? Claro, todos os juízes julgam causa das pessoas comuns. Né? O juiz federal julga a causa previdenciária, que é causa comum. O juiz eleitoral, ele decide sobre direitos políticos da pessoa comum, né? Que quer concorrer a algum cargo, ou que quer, às vezes, só se quer justificar o voto na eleição, a ausência no voto. Mas o juiz de direito ele tem essa proximidade maior com a população.
Essa é a grande peculiaridade, né? Não tem como ser juiz de direito no transcorrer da carreira sem ter tido um período de carreira que tu vai ter grande contato com a população diretamente. Porque tu não tem como ser juiz de direito sem ter passado em algum momento por uma vara de infância e juventude, sem ter passado por uma vara de família, sem ter passado por um juizado especial, né? Então, tu vai passar por isso, né? Ao passo que na justiça do trabalho, tu vai trabalhar sempre com aquela matéria, direito do trabalho, né? Claro que com uma competência muito ampliada, depois de 2004, com a emenda constitucional 45, mas ainda assim envolvendo matéria trabalhista. Perfeito, perfeito. Você estava falando sobre a antiguidade da carreira e uma espécie de universalidade da carreira, né? Ainda que possa ter diferenças, mas todo mundo entende o que é um juiz. E é engraçado que você estava falando sobre isso, e eu sei que você é um apreciador da Bíblia como eu. Eu tava, assim que você falou, eu lembrei, né? Quando, numa história lá no Gênesis, na Bíblia, Abraão chega e Abraão falando com Deus fala assim. Ele falava assim: porventura o juiz de toda a terra não fará justiça, né? Então é muito interessante isso, porque ele usa uma das primeiras figuras utilizadas para identificar quem é Deus é a figura do juiz, ou seja, Deus é um juiz que faz justiça, né? Isso aí até dá um pano para manga para um debate filosófico, né? Se o juiz deve promover a justiça ou deve promover o direito, né? Eu me lembro de uma história de um juiz da Suprema Corte Americana que ele foi dar carona, ainda lá no século XIX, né? Foi dar carona, e aí na carroça, né? Ele deixou o cara deixou ele e ele estava indo para a Suprema Corte, e aí o cara virou para ele e falou assim: olha, que você julgue com justiça hoje. Aí ele parou e falou: opa, você não entendeu qual é a minha função. A minha função não é fazer justiça, a minha função é aplicar o direito. Aí o cara ficou confuso. Né, assim, dá uma bugada na nossa mente, mas não vamos entrar nesse caminho, não, porque senão a gente fica aqui 3 horas, né? Mas eu achei interessante essa colocação que você fez da universalidade, da antiguidade da carreira, né? Tá essencialmente vinculado à história humana, à natureza humana, à necessidade de alguém que arbitre, que decida situações conflituosas, situações difíceis, situações conflituosas. Em última análise, é isso que um juiz termina fazendo, né? Resolvendo situações difíceis ou situações conflituosas, né? Como é que é o dia a dia? Agora, indo já para o dia a dia, como é que é o dia a dia da magistratura estadual? Eu sei que pode haver uma variação entre um estado e o outro, enfim, mas como é que é o dia a dia? Como é que é o exercício dessa profissão? Pensando no nosso público aqui que esteja olhando, que está pensando em fazer concurso público, está estudando para concurso público e quer entender melhor, assim, eu quero ser juiz, mas de repente a pessoa nem sabe exatamente o que é ser juiz de direito. E o que que você pode clarear para a gente? João, é difícil de dizer. Porque é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É difícil porque nós temos muitas realidades. As realidades da justiça dos estados, ela varia muito em estrutura, em a própria estrutura do estado, não só a estrutura do judiciário. Então, nós Uhum, temos estados que o juiz tem 4 assessores, estados que o juiz tem um assessor, estados que o juiz não tem assessor nenhum, né? Então, essa rotina varia muito. Mas o que nós temos em comum? A rotina do juiz é uma rotina de trabalho. Ao contrário do que as pessoas acham, né, de que tem a ilusão de que é tudo o assessor que faz. Né? O assessor ele tem uma função importante dentro do gabinete de materializar as orientações do juiz. Mas o trabalho mais difícil é tomar a decisão. Materializar aquela decisão é um trabalho mais técnico. E com isso a gente aprende a fazer. uhum, Né? Então é como dar aula. Né? É como dar aula. Tu dá aula de direito constitucional o quê? 20 anos. por Tu não aí. precisa do teu slide para dar aula, o slide está ali para te apoiar. Para quê? Para quando tu está falando, tu joga o slide para o aluno estar anotando, não precisa estar só prestando atenção, mas o trabalho de construir o slide lá atrás, ele foi maior do que hoje é o trabalho de dar aula. Então a função do juiz é a função de decidir. E decidir é a parte difícil. Uhum, Né? Decidir é a parte difícil.
Porque por mais que nós tenhamos súmula vinculante, a ação direta de constitucionalidade, recurso repetitivo, incidente de assunção de competência, tudo isso resolve uma parcela de talvez 10 a 15%. Porque se fosse resolver mais do que isso, o acervo processual no Brasil teria diminuído mais do que isso. Ele não consegue ter uma diminuição maior do que 10, 12%. Por quê? Porque a grande maioria dos casos demandam a sensibilidade do julgador. E essa é a dificuldade. Eu falo por questões que às vezes o juiz precisa ter, ele tem um trabalho maior de buscar aquilo que não está no processo, ter essa sensibilidade. Eu me lembro certa vez, João, eu presidi uma audiência de justificação numa possessória, que eu tentei fazer a conciliação, e era uma mãe pedindo a reintegração de posse contra a filha. Fomos conversando na audiência, e até que chegou o porquê que a mãe pediu a reintegração de posse contra a filha. Porque essa filha havia feito uma denúncia de que o outro filho dessa senhora havia abusado sexualmente da filha dela e esse filho estava preso. E ela acreditava que, usando do processo para tirá-la do ar, essa filha iria desistir, eu iria lá voltar atrás nas acusações e o filho seria solto. Ou seja, eu nunca ia conseguir resolver adequadamente esse conflito, tendo por base o Código Civil, o conceito de posse de Ehring, não ia resolver. Quando chegou a mim essa situação, que eu expliquei para ela, olha, senhora, ela ir lá e tirar a queixa não vai fazer com que o juiz revogue a prisão. O juiz pode até considerar que ela está fazendo isso pressionada e manter a prisão, ou até prorrogar a prisão com esse fundamento. Ou se o juiz ia soltar o seu filho, pode desistir de soltar. E aí se conseguiu progredir na conciliação para chegar a um meio termo. Mas o trabalho difícil é decidir. Retirar a guarda ou não retirar a guarda daquela mãe. Determinar a reintegração de posse ou não determinar a reintegração. Essa parte é a parte mais difícil. E esse trabalho, quem faz é o juiz. Esse trabalho é o trabalho do juiz. Tomar essa decisão sob a sua responsabilidade. Porque a assessoria tem um papel essencial, tem um papel importante nessa concretização. Mas a decisão está a cargo do juiz. E essa é a parte difícil. Essa é a maior dificuldade. Claro que temos outras dificuldades. Às vezes, alguns colegas têm dificuldade de falta de estrutura. Trabalham com um volume de 5, 6 mil processos na vara, com 1, 2 assessores. Outros colegas, eu conversava com um colega que é juiz no Pará, e olha como essas dificuldades elas não atrapalham o jogo. Eu conversava com um colega que é juiz no interior do Pará, ele não está exercendo a jurisdição na cidade dele, porque ele sofreu ameaças por organização criminosa, então ele está respondendo à distância, mas de tempos em tempos ele tem que ir na comarca dele. E ele mesmo assim participou de um projeto de interiorização da justiça. O município dele é do tamanho de Portugal. É um município gigantesco. E ele foi dentro da comarca dele, ele foi participar de um programa de interiorização da justiça, que são 5 dias de barco para chegar onde ele foi. Mas não é assim, 5 dias sentadinho na rede. É 5 dias andando numa voadeira, aí desce, acampa, bota o barco no lombo, desce uma queda d'água, entra no rio de novo, anda mais um dia, desce de novo. São 5 dias inteiros para chegar. E ele foi. Então, veja, é uma dificuldade que eu, no Paraná, nunca vou enfrentar. Eu sou juiz há 13 anos no Paraná e eu nunca fui juiz numa cidade que ficasse a mais do que 80 quilômetros do aeroporto. Então, são dificuldades que variam. Mas esse colega, mesmo assim, ele foi lá. Foi lá levar justiça para aquelas pessoas, levar jurisdição para aquelas pessoas. Então, temos desafios. Tem colegas ameaçados, tem colegas com sobrecarga de trabalho, esse é um desafio. Lidar com um país que nós temos índice de criminalidade elevadas, que nós temos uma cobrança elevada, nem sempre conhecendo a realidade total do Brasil, a realidade total de todos os estados. Então, esses são desafios reais. O maior desafio para mim é tomar decisão, é decidir. Perfeito. Muitos colegas com problemas por dificuldade em decidir. Tem essa dificuldade e acaba acumulando o processo, e aí vem corregedoria cobrando, e o colega desenvolve um outro problema. Mas nós temos outros desafios que são reais. Nós temos o desafio da violência, da falta de segurança. Nós tivemos ali
a última colega que foi, os últimos colegas que sofreram atentado às suas vidas ou foram vítimas de atentado, estavam dentro do fórum. Estavam dentro do fórum. Não sofreram violência fora. Então, esse é um desafio. O desafio da excessiva carga de trabalho, né? E nós temos ali algo em torno de 85 milhões de processos para menos de 15 mil juízes atuando. Né? Nós temos 15 mil juízes atuando para 220 milhões de pessoas. Então, nós temos ali uma média no Brasil de 220 milhões divididos por 15 mil, nós temos uma média de um juiz para cada 220 mil pessoas. Tá? Quando na Alemanha, essa média é de um juiz para 15 mil. Impressionante. Então, esses são desafios reais. Quem vai fazer o concurso tem que estar preparado para isso. Né? Tem que estar preparado para trabalhar, né? Tem que estar preparado para um volume de trabalho, tem que estar preparado muitas vezes para começar na carreira e com agora não, já há alguns anos, o aumento da aposentadoria compulsória, as carreiras como um todo ficaram mais demoradas. Então, às vezes o colega fica 5, 6 anos sem poder titularizar como substituto, ou fica 5, 6 anos na mesma comarca, às vezes não é uma comarca que ele queria estar, né? Alguns tribunais têm mais receio na questão do teletrabalho, né? De permitir o teletrabalho. Então, todos esses são desafios, né? Mas o que eu posso dizer é que pensa nesse colega que demorou 10 dias para ir participar do projeto de interiorização da justiça. Nesse projeto, durante essas atividades, ele teve um problema sério de intoxicação de mercúrio que ele obteve lá, e o colega me conta isso com um sorriso e brilho no olho. Ele não Olha me só. conta isso como reclamação, de passei 5 dias de barco para chegar lá, que coisa horrível. Não, ele conta com orgulho, porque ele foi lá e conseguiu entregar justiça para aquelas pessoas que não tinham acesso. Né? Então, esse é o ponto bom, esse é o melhor ponto. Quando a gente consegue, não é em todos os processos, João, que a gente consegue fazer isso. Nós trabalhamos com um grande volume de processos, muitos processos repetitivos, mas quando a gente consegue pegar aquele processo ou aquele jurisdicionado que tu consegue entregar para ele o direito dele, tu consegue realizar justiça, não necessariamente dar o que ele quer, né? Mas consegue julgar aquele processo estava muito tempo parado, tu tem essa sensação de realização. Né? E isso é por isso que essa profissão ela tem em todo mundo. E se tu perguntar para colegas de todo mundo, né? Mesmo colegas que são juízes em países que são ditaduras e que tu não tem autonomia, não tem independência, né, para grandes causas, mas ele vai compensar isso com aquela pequena causa que ele conseguiu fazer diferença na vida do cidadão. Você colocou essas dificuldades e eu sintetizei em quatro grandes dificuldades aqui, né? Que seria o ato de decidir, propriamente dito, né? Tomar uma decisão, a questão da segurança, né? Eu mesmo tenho conhecidos, amigos, juízes que passaram por situações de precisar julgar alguma questão de crime organizado ou alguma coisa específica que a pessoa fica preocupada. Você falou da questão da estrutura, seja a estrutura do próprio gabinete, seja uma estrutura até física, né? Como você falou do caso do seu colega aqui, 5 dias, e a carga de trabalho excessiva. De certa forma, isso ajuda a trazer o pessoal que está assistindo aqui para a realidade, né? Assim, a carreira de juiz, ela é glamourizada, ela tem o seu glamour. As pessoas pensam muito no status do que é ser juiz, e as pessoas pensam muito na remuneração do que é ser juiz. E há, inclusive, para muita gente, sobretudo fora da área jurídica, aquela sensação de que o juiz não trabalha, trabalha pouco e ganha muito, né? Você está mostrando pra gente um lado que, poxa, calma aí, né? Olha, não é isso aí, né? É, e você deu um vislumbre pra gente, eu queria pegar isso, que são as alegrias de ser juiz, né?
Você falou do entregar a justiça, né? Entregar uma solução, né? Não necessariamente é o que a pessoa quer, mas você entregou uma solução. Quais são essas. Explorar um pouquinho melhor isso aqui. Quais são as alegrias que você tem na sua carreira de juiz? Você já está. Quantos anos? São 13. 13 anos. Eu ia falar 15, 13 anos, né? Nesses 13 anos, já é bastante tempo. Você já viveu muita coisa ali dentro. Quais são as alegrias de ser um juiz? Assim, ó, tu tem a maior alegria é quando tu consegue resolver um conflito para fora do processo, tá? Legal. Então, às vezes, o que às vezes a gente encontra? A gente encontra, e aqui falando um pouco de processo civil, né, a gente tem a lide jurídica e as lides subjacentes. Lide psicológica, lide econômica, lide sociológica, né? E essas lides nós quase nunca conseguimos resolver. Porque às vezes elas são subjacentes, elas são escondidas, tu não tem noção dela. Quando tu consegue resolver essa lide, né, porque tu consegue resolver o conflito para o futuro. E acho que isso talvez seja o mais próximo de fazer justiça que a gente pode fazer. Porque realmente, essa frase que tu falou é do John Marshall. Né? Ele falou essa frase mesmo. É uma frase registrada, se não me engano, na biografia dele, de que ele não faz justiça. Né? Ele não faz justiça, ele aplica o direito. Mas, até hoje, a expectativa que a população tem do judiciário é esse. Assim, ó, tu já viu alguém falando que entrou no judiciário? Ou entrei na vara civil? Ou foi procurar o poder judiciário do estado do Paraná? As pessoas dizem, eu vou entrar na justiça. É, Porque ainda que nós não possamos fazer a justiça em todos os casos, nós somos vistos pela população como a justiça. isso. Então é por isso que quando o judiciário age com injustiça, e assim, ó, eu posso não saber o que é justo, mas eu sei o que é injusto. Né? É aquela coisa assim, eu posso não saber a resposta certa, mas eu sei qual é a resposta errada. Então, eu posso não saber o que é justiça, mas eu sei o É. que é injustiça. Isso a gente sabe. Fazer um comentário em cima disso que você está falando. Quando eu fui fazer o mestrado lá em Coimbra, eu fui ter aula com o Vieira de Andrade, que é um cara super famoso, né? Especialmente dentro do direito público. Ele, ele é do direito público, muito no direito administrativo, mas também em direito constitucional ele tem um livro famoso de direitos fundamentais, né? E aí eu me lembro que numa aula com ele, tava assim, sentado um grupo numa mesa e ele dando aula, ele falou assim, eu nunca esqueci isso, porque isso já tem mais de 20 anos, né? Ele falou assim: direito, em última análise, é bom senso, né? Que é o que você está falando, assim, eu estou conectando com o que você está falando. Tipo assim, olha, eu posso não ter a plenitude do que é o justo, mas eu sei o que é injusto. Você está usando de bom senso. Então, tem esse elemento subjetivo pessoal de bom senso, de equilíbrio que o magistrado, a magistrada tem que ter para exercer a carreira, né? Exatamente. Então, direito é bom senso. Eu falo assim, eu tenho uma concepção que eu aplico para mim e oriento a equipe que trabalha comigo a sempre ser assim: nós somos solucionadores de problemas, não criadores. Perfeito. Então, o juiz nunca pode ter a mentalidade de criar problemas, no sentido de, se ele sabe que a informação que ele está pedindo a parte não vai conseguir obter extrajudicialmente, ele já requisita a informação. Ele não cria o problema. Né? Então, esse é um dos grandes desafios, ter essa mentalidade que juízes resolvem problemas e não criam. A grande outra dificuldade é que nós somos educados num modelo de ensino jurídico que prioriza o litígio. Então, Verdade. nós temos na nossa cultura jurídica que um bom advogado é aquele que ganha muitos processos. Então, ele precisa litigar para obter essa cultura. E isso não é, eu não estou culpando o advogado, porque nós temos uma cultura dentro do judiciário de que a sentença que julga o processo é melhor que a sentença que homologa o acordo. Sim, 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 sim. É melhor que a sentença que homologa o acordo.
né? Então, a nossa cultura jurídica é uma cultura do litígio, né? Eu tenho que explicar para as partes, muitas vezes, João, que a gente fica 1 hora numa audiência para fazer um acordo, e eu tenho que explicar para eles que eu não demoraria 1 hora para fazer aquela sentença. Então, às vezes, eu marco, por exemplo, na vara de família que eu atuo hoje, as ações de alimentos, revisão de alimentos e exoneração em audiência única. Então, eu marco uma audiência com distância de 1 hora uma para outra. E eu tenho 1 hora para fazer a audiência. Às vezes a gente fica ali 1 hora e a parte acha, o juiz ele está pressionando para fazer acordo para não fazer a sentença. Mas a sentença, naqueles casos, eu vou demorar 20 minutos para fazer. Pois é, pois é. 20 minutos. Eu vou te contar uma situação aqui pessoal, né? A, a minha esposa está num processo de inventário, né, do pai dela. Infelizmente, está tendo divergência, né, sobre a questão da partilha, né? E o juiz falou uma coisa interessante e curiosamente, algumas das pessoas, porque são várias pessoas, não entenderam e falaram, tiveram a mesma sensação que a tua, do que você falou, na verdade, né? Que o juiz está se negando a decidir. Porque o juiz está insistindo no acordo. Mas ele falou uma coisa que eu achei brilhante, porque eu estava na audiência, né? Ele falou uma coisa que eu achei brilhante. Ele falou assim: olha, vocês conhecem os bens muito melhor do que eu. Se vocês chegarem num acordo entre vocês, vai ser muito melhor do que eu, porque eu posso decidir. Eu posso decidir isso rápido. Ele falou assim: posso decidir isso rápido. Mas seguramente um acordo entre vocês vai ser melhor do que a minha decisão. E essa sensibilidade do juiz de fazer isso e tentar levar para um acordo, né, é que eu achei fantástico ali, né? E pode parecer para o público que não, né? Que na verdade o juiz está se negando. Pelo contrário, na verdade ele quer uma solução que é a mais justa, na verdade, né? Deixa eu, deixa eu, pra gente caminhar um pouco pro final, eu queria te perguntar, e antes de fazer a pergunta, eu quero fazer um disclaimer aqui, uma observação. A minha pergunta não é pessoal. Eu quero perguntar da questão remuneratória do juiz, não perguntando da tua realidade, porque eu sei que as realidades podem mudar, mas eu quero perguntar de forma geral, porque estou perguntando informação que é pública, né? Pensando assim, de forma geral, qual é o subsídio, né? A forma de remuneração do juiz é um subsídio. Como é que é o subsídio? Como é que são os valores? Então, entendeu, né, Rogério? Eu não estou perguntando a tua realidade, eu estou perguntando no geral. O cara tá, a pessoa, menina, o menino tá querendo, a pessoa, né, o homem, a mulher tá querendo ali estudar para ser juiz. O que que ele espera em termos financeiros? Hoje, a partir dos últimos anos, nós tivemos uma unificação de remuneração dentro do judiciário. Uhum, Durante um período, nós tínhamos ali que antes da emenda constitucional de 2004, a reforma do judiciário, nós tínhamos que cada estado fixava a remuneração dos seus juízes, a União fixava a remuneração dos juízes federais, e isso dava uma disparidade. Estava uhum, uma disparidade, né? A partir da emenda constitucional de 2004, quando se começou a se trabalhar esse contexto de uma magistratura nacional, se unificou. Então, todo mundo tem o mesmo subsídio, né? Que é o teto do ministro do Supremo, e ele vai descendo. Né? uhum, Então, o ministro do Supremo, que realmente eu não me lembro agora de cabeça quanto o ministro do STJ ganha 95% do ministro do Supremo, o desembargador ganha 95% do ministro do STJ e vai descendo para o juiz. Então, por exemplo, na Justiça Federal, o juiz federal ganha 95% do desembargador. O juiz federal substituto ganha 95% ganha 90% do desembargador. No estado é a mesma coisa. O que muda nos perfeito. estados é que na Justiça Federal e no Distrito Federal só não tem entrância. Então tem titular e substituto. Na Justiça Estadual, ela pode variar um pouquinho. Né? Então eu Perfeito. tenho estados que têm entrância única, principalmente os estados menores, e aí todos os juízes ganham 95% de um desembargador, que é mais ou menos 90% do que ganha o ministro do Supremo. Perfeito. Tá? E, por exemplo, no Paraná, aqui no meu estado, nós temos entrância final, intermediária, inicial e o juiz substituto. O Perfeito. juiz de entrância final ganha 95% do desembargador, o juiz de entrância intermediária ganha 90%, o juiz de entrância final ganha 80% e o substituto
ganha 75. Tá? E praticamente todos os tribunais pagam a chamada licença compensatória, que é o acúmulo de acervo, foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o equivalente a uma parcela indenizatória, equivalente a 10 dias de trabalho. Tá. Tá? Alguns, o CNJ criou um programa de incentivo ao difícil acesso, nas comarcas de difícil provimento, que recebe essa também uma outra indenização, se não me engano, de 10 dias. Mas, por exemplo, aqui no estado do Paraná são 4 comarcas só que recebem. Alguns outros estados podem ter mais, porque os estados são diferentes. E é isso. Né? De Perfeito. remuneração, é isso. Né? Perfeito. Então, é o subsídio do ministro Supremo, mais ali Esse degrau, esse esses escalonamento. degraus que fazem a remuneração. Né? Então, Perfeito. claro, se a pessoa entra no estado do Paraná para ser juiz substituto, ela vai começar ganhando 80% de um desembargador. Né? Se ela entra, por exemplo, no Distrito Federal, ela vai entrar como juiz de direito substituto e vai ganhar 90% de um desembargador. Então, é mais ou menos essa lógica. O valor eu não estou dizendo, mas é só botar na É internet só botar teto na do internet que é Supremo, fácil. Perfeito, perfeito. que é aquele ali vai escalonando. É E só. mais essa gratificação por acúmulo. Perfeito. E a pessoa pode pesquisar agora, botar aí na internet que o valor ele é público, né, do ministro Supremo. Exatamente. E aí ela vai fazendo essa conta e para ela ter uma noção, e aí lembrando, tem imposto de renda, né, questão Sim. previdenciária, enfim, para ela ter uma noção, tipo, isso aqui é o bruto, isso vai ser aproximadamente isso aqui, o que ela vai receber no líquido. Perfeito. Então é Legal. mais ou menos isso. Então, tem imposto de renda, 27,5%. Antes disso, tem a contribuição previdenciária, e a contribuição depende do qual é o teu regime. Né? Perfeito. Por exemplo, quem já entrou na Justiça Federal, se eu não me engano, de 2015 para cá, já entra pelo regime de previdência privada, contribui com o INSS e uma parcela para o Fundo de Previdência do Poder Judiciário da União. Aqui no estado do Paraná, nós estamos no período de escolha entre o regime. Né? Então, hoje eu estou no regime próprio, então eu pago 14% de contribuição previdenciária, mais 1% de associação, que é para a Associação dos Magistrados do Paraná, mais 27,5% de imposto de renda. Perfeito. Ótimo. Bom. Para a gente terminar, Rogério, o que que você diria pro pessoal? Agora é uma mensagem tua direta pro nosso público. O que que você diria para atrair, né? Assim, fazer uma função aqui de atração, né? Atrair o pessoal para a magistratura estadual. O que que você diria o seguinte, olha, vem para cá porque isso aqui vale a pena, é isso aqui. Cara, se eu pudesse, eu usaria uma imagem que definiria isso, que é Uhum. uma imagem de um processo em que houve um processo de guarda, em que houve o genitor pegou a criança para visitação, não devolveu, essa situação se prolongou por alguns meses, né? E no final eu dei a sentença e mandei fazer a busca e apreensão da criança e devolução para a mãe. E o oficial de justiça que acompanhou a diligência, ele fotografou. E ele fotografou exato o momento em que a mãe pegou no colo o seu filho de novo. Então, se eu pudesse mostrar essa imagem do sorriso daquela mãe quando o filho dela foi devolvido, eu diria que só esse sorriso já é o motivo para ti ser juiz. Se tu puder, em toda a tua carreira, tu for juiz por 35 anos e conseguir na tua carreira que uma pessoa consiga ter pelo teu trabalho aquele sorriso, já vale a pena. Né? Mas Muito eu não legal. posso botar imagem, porque Claro, eu claro. teria que borrar, e se eu borrasse não daria para ver o sorriso igual. Perdeu a Entendeu? Então, graça, por isso que eu não posso. exatamente. É, Mas mas, assim, só de você descrever e a gente imaginar a cena, eu então, se confesso tu que você imaginou já essa cena, sente a imaginou esse emoção. sorriso, É. tu saber que tu foi óbvio que não o agente pessoal, no sentido do Rogério, mas ser o agente do Estado, que com o teu trabalho, com o teu estudo, com o teu esforço durante anos para passar no concurso, tu conseguiu fazer isso, aquilo tá pago. Então, Muito para bom, mim, Rogério. a conta ali fechou. A conta ali fechou. Dali para frente, É lucro. eu estou no lucro. Muito bom, muito bom. Perfeito. Meu querido, mais uma vez, obrigado. E, pessoal, não esquece daqueles três C, né? Curtir, comentar
e compartilhar. Então, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente a divulgar ainda mais. Você já sabe, todo mundo aqui já está no YouTube, está careca de saber que o YouTube dá relevância para esses critérios. Então, nos ajude aí também. Não perca a entrevista do Rogério sobre a trajetória dele, né? Que aí foi mais pessoal, como foi a trajetória dele de estudo. E, e também, além dessa de carreira, fique atento que também vai ter sobre direito tributário, sobre segunda fase. A gente vai ter essas entrevistas para você acompanhar também. Beleza? Valeu, galera. Abraço.